vou agora ao CT do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo. Aliás, na Arena do Corinthians. O treino hoje é na Arena do Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, pertinho do CT. O treino é aberto e o Felipe Diniz nos traz informações de lá. Bem-vindo ao Redação, Felipe. Tudo bem por aí? Bom dia a todos que acompanham Redação Sport TV. Como vocês podem perceber, clima de jogo aqui na Arena do Corinthians. Pelos nossos cálculos aqui, os repórteres conversando, algo em torno aí de 8 mil pessoas mais ou menos nesse momento na Arena do Corinthians. Corinthians tentando já se ambientar para esse grande clássico de amanhã, um clássico importantíssimo. Corinthians não vence há 3 jogos. Carille tentando acertar o time. Ontem fechou o treino, algo que não é muito comum desde que o Corinthians foi assumido pelo Carille, né? Desde o ano passado. O Carille não costuma fazer isso, mas ontem fez. E no time há várias dúvidas aí para enfrentar o Palmeiras. A começar pela lateral esquerda. Vamos falar sobre contratação primeiro, né, Rizek? Porque há pouco o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Sid Clay, de 24 anos, jogador que era titular do Atlético Paranaense no ano passado. O Camacho foi para lá, é uma troca por empréstimo até o final do ano. Então, Camacho no Atlético Paranaense, Sid Clay reforça o Corinthians para a lateral esquerda. Uma posição tem sido muito questionada. O Juninho Capixaba chegou do Bahia, começou até o ano bem, mas depois caiu de produção. Inclusive há uma dúvida se o Juninho Capixaba vai ser titular no jogo de amanhã contra o Palmeiras. Há uma possibilidade de que o Maicon, que é volante de origem, seja escalado ali no setor e o Juninho assim fique à disposição no banco de reservas. Uma outra coisa que preocupava o departamento médico do Corinthians é que o Juninho Capixaba deixou o jogo contra o RB Brasil na última segunda-feira sentindo uma contusão. Então o Carille ainda não definiu, ou pelo menos não confirmou, hoje deve dar entrevista coletiva, se o Juninho vai para o jogo ou não. Há também uma dúvida sobre o esquema tático, sobre a formação do meio-campo. É muito provável que o René Júnior, que jogou bem contra o RB Brasil, seja titular e seja assim confirmado ao lado do Gabriel. Então o Carille abandonaria, como já fez no jogo contra o RB Brasil, o sistema 4-1-4-1, que ele estava tentando colocar em prática aí nesse ano de 2018, para voltar ao que deu certo no ano passado, o 4-2-3-1 com 2 volantes. E aí é um dilema, né, Rizek? Porque o Jadson, até 2 jogos atrás, era o melhor jogador do Corinthians no ano, artilheiro do Campeonato Paulista, começou a temporada muito bem, numa nova posição, como jogador mais centralizado, não jogando aberto, né, como um ponta pela direita, como era no ano passado. O Jadson perderia a vaga no time titular. Como é que isso repercutiria internamente? Como é que o Jadson ia se sentir nesse momento, sendo o melhor jogador do time, talvez, indo para o banco de reservas? Será que o Júnior Dutra permanece como titular ou, para escalar o Jadson, ele tira um centroavante de origem e opta por uma formação um pouco mais móvel, digamos assim, no ataque? Ou seja, são várias dúvidas que a gente vai tentar tirar aí com o Fábio Carille depois desse treinamento que acontece aqui na Arena do Corinthians. 33 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. E uma outra coisa que vale a gente lembrar, viu, Rizek? Terminam hoje as inscrições para a sequência aí do Campeonato Paulista. O Corinthians tem 2 vagas em aberto. Uma deve ficar com o Ralf, que foi contratado, deve ficar com essa vaga naturalmente. E aí são 3 jogadores brigando por apenas uma vaga, né? O Marlon, zagueiro que veio que jogou na Ponte Preta no ano passado, estava no Cianorte, veio agora, chegou, foi apresentado ontem de forma oficial, junto com o atacante o Matheus Matias, que veio do ABC, um jogador muito jovem ainda. Os 2 e mais o Sid Clay brigam por uma vaga. Tudo indica, até pela necessidade do momento e pelo fato do Juninho Capixaba ter caído um pouco de produção, que o Sid Clay deva ser o inscrito e fique com essa última vaga. Mas, pelo que a gente vê também, o centroavante não deve chegar tão cedo assim. As opções no mercado não são tão grandes. E o Corinthians, pelas informações que a gente tem, viu, Rizek, também não está com os cofres cheios, não pode pagar o que os centroavantes que o Corinthians deseja estão pedindo. Ou seja, a torcida vai ter que aguardar um pouquinho. E como você pode sentir aqui, viu, Rizek? Clima de jogo na Arena do Corinthians, muita expectativa para esse clássico de amanhã. Jogadores nesse momento começam aqui a fazer um processo de aquecimento. Daqui a pouco tem treino para valer.
Valeu, Felipe. Obrigado pela sua participação. O barulho da torcida estava impressionante. 10 horas da manhã da sexta-feira, isso é que é torcida, né? Antes de um jogo que, convenhamos, não quer dizer nada. Por isso que tá... Ou melhor, sempre quer dizer, né? Olha o Ceida me corrigindo. Por isso que tem essa fila aí de todo mundo querendo ser ídolo lá, né? Balbuena, todo mundo Como assim não quer dizer nada? Você não sabe o que é um Corinthians e Parmeira? É isso que você falar, Ceritinho? É lógico, e eu quero lembrar o seguinte, que nos 4 últimos Corinthians e Palmeiras, os clássicos disputados ano passado pelo Campeonato Paulista e pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians venceu os 4. E foram, assim, muito marcantes para o Corinthians as vitórias, porque teve uma vitória no Campeonato Paulista, todo mundo vai se lembrar, na Arena Corinthians, o Corinthians com um jogador a menos, o Jô faz o gol da vitória. Ali, praticamente, esse Corinthians do Carille, o Corinthians que seria campeão brasileiro, ele começa a ser desenhado. E depois, as 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, uma na Arena do Palmeiras e uma na Arena do Corinthians, quando o Palmeiras estava ali tentando pegar o título do Corinthians, o Corinthians vence o Palmeiras e praticamente arranca pelo título. Então foram 4 clássicos muito marcantes na temporada do ano passado, todos com vitória do Corinthians. Falou aqui o idiota da objetividade. Em termos práticos, os 3 pontos desse jogo não fazem diferença. O senhor, com uma visão rodriguiana muito mais apropriada, você desconsiderou, me corrigiu você aqui. Desconsiderou a paixão, a vida. O que é um Corinthians e Parmeira. Né? Você foi frio. Fui um idiota da objetividade ao analisar. Como falou o peruano falecido, eu não narro jogos, eu narro emoções. Sim. É, jogue Corinthians e Palmeiras onde for. Lá, quixadá de madrugada, sem valer nada, vale tudo. Não se tem dimensão dessas coisas. Por isso que as pessoas muitas vezes xingam os comentaristas. O cara tá lá louco pra ver o jogo amanhã, ele foi no treino, ele fez um esforço pra ir, liga a TV e vem um comentarista bobão falar, tá lá, mas não vale nada. Por isso que eles xingam tanto a gente e muitas vezes com razão. E sempre vale, né? Sempre vale. Hoje podem cornetar porque a frase foi infeliz.